Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós faremos a resolução do módulo 27. Para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila e coloque no módulo 27. Para quem não lembra o que nós estudamos no módulo 27, nós estudamos os argumentos favoráveis e argumentos contrários. Qual a importância de se estudar toda essa intitulação a respeito dos argumentos? Isso serão utilizados, todos esses argumentos, nos parágrafos que correspondem a toda a estrutura da prova de redação. Independente do vestibular que você queira cursar, queira fazer, você terá que se deparar com a famosa redação. E quando nós falamos em redação, a primeira coisa que vem em nossa mente é a palavra argumento. E esses argumentos são colocados por nós e nós precisamos fundamentá-los diante da proposta de texto que é colocada para que nós consigamos escrever, certo? Então, diante disso, a primeira atividade que aparece é essa. Vocês vão realizar a leitura dessa atividade aqui, de todo esse texto, tá? E aí diz o seguinte: o artigo a seguir, cujo autor é o médico escritor Drauzio Varela, que a maioria de vocês tenho certeza que o conhecem, aborda um assunto polêmico, a pena de morte. Observe como o autor construiu o texto, identificando o conteúdo de cada um de seus parágrafos. Então, os parágrafos estão numerados e você vai observar o que há no primeiro parágrafo, o que há no segundo parágrafo, até finalizar todo o texto. Você verá que o articulista utiliza a estratégia de contra-argumentar. Inicialmente reconhece argumentos favoráveis, a pena de morte, para em seguida revelar por que eles não são válidos como aparentam ser. Então vocês vão realizar toda a leitura, tá, desse texto, fazendo o que a questão pede para vocês. Logo em seguida, aparecem algumas perguntas a respeito desse texto, tá? Pergunta de 1 a questão 8. Ele pergunta sobre título, pergunta retórica. E para quem não sabe que a pergunta retórica tem esse quadrinho aqui, explicando para vocês. E aí vocês dão continuidade fazendo a resolução de todas as questões que são pertencentes àquele texto, tá? Em seguida, aparece a atividade. Nas aulas de leitura, você leu sobre o uso da internet para pesquisas escolares. E, em nossa última tarefa de casa, leu que muitas pessoas copiam textos da internet em vez de produzirem os próprios textos, tá? Escreva um texto destinado principalmente a estudantes que usualmente copiam os textos encontrados em lugar de realizar uma verdadeira pesquisa, como os jovens citados nos textos 1 e 2, respectivamente. Eu tenho certeza que vocês nunca copiaram o texto da internet, tá? Então, eu acredito, eu coloco inteiramente os textos realmente que vocês produzem e não que vocês copiam nada da internet. Vocês podem até fazer uma pesquisa, faz uma leitura para se ater, mas escrevendo com as próprias palavras de vocês, não é verdade? Seu desafio será persuadi-los a abandonar tal prática. Ao escrever, apresente no mínimo um argumento contrário à sua opinião, aceitando ou contestando sua validade. Olha só como é complicado. Eu falar sobre algo, depois eu contra-argumentar sobre aquilo. Então, vocês vão procurar aí, tá? Um argumento contrário à sua opinião e depois vocês vão contra-argumentar mostrando a validade, certo? E aí nós temos um roteiro todo a ser seguido que diz o seguinte: planejamento de texto. A partir das leituras realizadas na tarefa 1 e de suas próprias reflexões sobre o assunto, anote argumentos dos que defendem opinião oposta à sua tese. Depois, argumentos que justificam sua tese. Selecione os argumentos que utilizará, os favoráveis e os contrários à sua tese. Produção de texto.
Ao escrever, recorra às palavras e expressões abaixo para explicitar as relações lógicas entre as orações, períodos e parágrafos, ou seja, para dar coesão ao seu texto. Lembre-se que a coesão, ela faz parte da competência 4 do Enem e ela vai trabalhar justamente esses recursos coesivos, verificando se o aluno tem pleno domínio, tá? Trabalhando também a expansão lexical diante da construção do texto. Causa, explicação, motivo, pois, porquê, tá? Nós temos aí alguns conectores. Consequência, portanto, então, por isso, desse modo, dessa forma e assim. Oposição e concessão, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, ao contrário, ainda que. Comparação e ênfase, do mesmo modo, igualmente, dessa forma. Adição e depois, além disso, também. Conclusão, portanto, assim, enfim, em resumo, concluindo. Para exemplificar, por exemplo, como, ou seja, isto é, para reafirmar ou resumir. Em outras palavras, em resumo, de fato, para uma ligação temporal. Assim que, em seguida, até que, quando, por fim, depois. Para uma ligação espacial. Ao lado, sobre, sob, à esquerda, no meio, no fundo. Quando eu terminar a primeira versão do texto, atribua-lhe um título, tá? Então, o título aí vai ficar sob sua responsabilidade, assim como toda a construção textual, obedecendo todo o planejamento e produção conforme o roteiro estabeleceu. E aí nós temos a revisão, tá? Releia o texto que produziu. Sempre que responder não a uma das questões, faça as alterações necessárias. Então você vai fazer a leitura e vai ticar ou no sim ou no não. Caso tique no não, você precisa fazer a alteração. Você escreveu procurando obter a adesão daqueles que têm opinião diferente da sua? Tique sim ou não. Sua opinião foi exposta com clareza? Aí você vai ticar. A referência a um possível argumento de seu interlocutor? Ou seja, você utilizou pelo menos um contra-argumento? Você tentou negar ou diminuir a validade desse argumento que contraria sua tese? Todos os argumentos de que dispunha para justificar sua tese foram utilizados? Se não, utilizou todos? Está certo de que selecionou os melhores? A sequência que utilizou na exposição do argumento contribui para fortalecer sua argumentação? E aí ele continua. Foram empregadas palavras ou expressões que organizam o texto, como por exemplo, primeiramente, em segundo lugar e etc. Que introduzem argumentos, pois, porque e etc. Que introduzem a conclusão, então, assim, portanto e etc. O título que criou é adequado e coerente? A linguagem é objetiva e o vocabulário adequado ao tema e aos destinatários? A pontuação está correta e contribui para a clareza do texto? A concordância, a grafia e a acentuação das palavras estão corretas? Então você vai ticar conforme foi toda a construção de seu texto. Eu vou realizar toda a leitura desses textos, tá? Os que não tiverem dentro dos padrões serão devolvidos para que faça as devidas correções caso haja necessidade, ok? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.